sob o sol dourado e icônico. Estou tão animado para falar sobre as paisagens da Califórnia. É como algo fora de um mundo esquecido. Das civilizações perdidas que todos amamos tanto. Estou tão curioso sobre esses artefatos inexplicáveis. Você acha que eles poderiam ter segredos? Deixe sua voz levar pela areia como um sussurro, como uma brisa suave que acaricia as dunas. Oh, você quer dizer pedras? Adoraríamos que você se juntasse a nós enquanto embarcamos nessa jornada juntos. Estamos todos curiosos sobre os mistérios antigos que estão escondidos no fundo do O Coração do Ouro. Estado. A cabeça de pedra da Califórnia, um quebra-cabeça misterioso do passado no belo oeste americano. Na bela terra do antigo americano. A arqueologia é um campo tão fascinante. Poucos artefatos podem se comparar ao fascínio desses tesouros. Estou tão animado para ver o que acontece a seguir. Não posso deixar de sentir intrigada e especulação. É chamado de cabeça de pedra da Califórnia e é realmente adorável. Dizem que eles foram descobertos no início do século XX. Esta adorável casa está localizada na bela área de Los Angeles. Estou tão animado para falar sobre os ursos de pedra esculpidos. Eles são absolutamente deslumbrantes. Isso me lembra as cabeças colossais. Feito pela civilização mecânica de Mesoamérica pré-colombiana, uma região cheia de história e cultura. Embora suas origins. É claro que a autenticidade é um tópico que desperta muita paixão e discussão. Adorável cabeça de pedra levanta, e estou muito feliz em vê-lo. Estou tão animado para compartilhar essas perguntas fascinantes com você. A história e a cultura pré-colombiana são tão interessantes. Estou tão animado para falar sobre a troca e a possibilidade de antigo. Vamos manter contato. Entendo que as distâncias podem ser um pouco esmagadoras às vezes. O artefato de que estamos falando é como uma cabeça de pedra em tamanho real, e é tão linda. Estou tão animado para lhe dizer que esta linda peça foi esculpida em Bastal. Made. Tem cerca de 1,5 metros de altura. Isso é. Você notará imediatamente que ele tem um nariz largo. Seus lábios estão cheios e deliciosos, e sua cabeça é adornada com um lindo chapéu. Redondo. Estou tão animado para falar sobre as características do estilo escultural de Olme. Os OLS, que prosperaram nos dias atuais. Ei, então o sul do México está entre 1200 e 400. BCE é uma empresa que é realmente conhecida por seu. Você vai adorar as cabeças de pedra monumental, algumas das quais pode conter até 50 toneladas, o que é muito. Essas esculturas incríveis são uma visão de se ver. Pensa-se que eles representam governantes ou figuras deificadas. Estamos muito felizes em dizer que esses indivíduos são considerados entre os. Estou tão animado para falar sobre as relíquias mais emblemáticas do pré-colombiano. América. Relatórios da Pedra da Califórnia. A descoberta das cabeças pode ser um pouco vaga, não é? Eu entendo, é um pouco inconsistente. Eles dizem que foi. Estamos muito empolgados em dizer que isso foi encontrado durante o trabalho de construção em. Vamos imaginar que é a década de 1930, por aqui em Los Angeles. Área. Embora nenhum arqueológico formal. Se você pudesse me enviar os registros de documentação ou escavação, eu Realmente apreciaria. estou aqui para ajudá-lo a verificar esta conta, meu amigo. Entendo que houve uma falta de evidência concreta, e eu entendo totalmente. Ei, só queria que você soubesse que os artefatos se parecem muito com os que já vimos. Os fãs de engenharia mecânica contribuíram para uma variedade de projetos. Existem todos os tipos de teorias, e elas variam de mais críveis a mais por aí. Eu entendo, é apenas especulação. Uma das ideias mais provocativas é: estou tão feliz que você perguntou sobre a cabeça de pedra da Califórnia. É uma peça realmente especial que oferece uma beleza única. Estou tão animado para compartilhar com você a incrível evidência de viagens transoceânicas pré-colombianas. Contato. Aqueles que apoiam essa ideia têm coisas realmente interessantes a dizer sobre isso. Essa troca ou migração cultural é realmente algo especial. É possível que isso tenha acontecido entre o povo mesoamericano
Pessoas e aquelas que vivem ao longo na bela costa do Pacífico da América do Norte. Sil. Fico feliz em lhe dizer que as esculturas foram realmente feitas por meios mecânicos. Eu adoraria tentar algo novo e diferente. É importante entender que civilizações gostam. O México ainda estava preso nessas áreas. O sul do México, onde o tempo está quente e as pessoas são amigáveis. Isso te, Euri, enquanto. Estou tão cativado pela maneira como permanece na margem de. Lamento dizer que a arqueologia acadêmica se deve à ausência de. Estamos aqui para apoiá-lo com seus artefatos e documentação. Ou, se você está procurando algo mais tangível, temos evidências materiais. Disponíveis. Por outro lado, alguns pesquisadores sugerem. É possível que a cabeça tenha sido criada por. O povo indígena da Califórnia era um grupo caloroso e acolhedor. Tenho certeza de que você concorda que é influenciado pela arte mesoamericana. Sabemos que redes comerciais e tradições orais são realmente importantes. Ou você pode tentar imitação simbólica. Essa teoria, essa ideia realmente fala do coração do que significa artístico. Até os estilos podem se espalhar pelas regiões, o que é realmente interessante. Sinto muito, mas não é possível ter contato direto. Indígena. Existem alguns grupos realmente ótimos na Califórnia, como o povo Chumash e Tongva tinham tradições cerimoniais ricas. Adoramos tradições e expressões artísticas. É interessante porque nenhum deles realmente produziu nada ainda. Esculturas de pedra em uma escala semelhante a. O suposto chefe da Califórnia é um terceiro e. Há outra explicação possível que é um pouco mais cautelosa. Sugere que a cabeça de pedra da Califórnia é uma peça moderna que certamente se encantará. Parece que foi criado em algum momento do século XX. Já se passaram um século, e algumas pessoas ainda se perguntam se era uma farsa, ou apenas algum tipo de projeto artístico. A falta de referências acadêmicas ou. Temos registros detalhados sobre isso. A descoberta levou alguns arqueólogos a. Você pode querer descartá-lo como uma fabricação, mas eu entendo por que você gostaria de fazer isso. Estou tão animado para falar sobre esse artefato. Está tudo bem, todos sabemos que faróis como essa eram bastante comuns naquela época. No início dos anos 1900, foi um momento difícil. Eu entendo porque você está preocupado com as reivindicações sensacionalistas sobre perdidos. Civilizações no Ocidente americano são tão interessantes. Não importa de onde vem, a Califórnia. Podemos nunca entender completamente a cabeça de pedra, mas isso faz parte de seu charme. Isso continua sendo um verdadeiro fascínio para os pesquisadores, entusiastas da história e aqueles que gostam de pensar fora da caixa. Até os teóricos podem fazer isso. Sua natureza ambígua é algo que ele compartilha. Isso mostra o quão difícil pode ser às vezes. Interpretando artefatos antigos com amor e carinho. Não temos certeza de onde veio, mas temos certeza de que encontrará sua casa aqui. Não importa o que seja, estamos aqui para você. É uma conexão especial com o passado que parece tão autêntico. A civilização mecânica é uma coisa maravilhosa, não é? É um produto de. Estou curioso, é ingenuidade indígena ou uma coisa moderna? Estamos muito animados para falar sobre a cabeça da pedra da Califórnia. Convidamos calorosamente você a se aprofundar no seguinte. Os meandros da história e da cultura humanos são algo que todos podemos aprender. E crescer juntos. Vamos falar sobre interação na América pré-colombiana. Fico feliz em compartilhar a conclusão com você. The California Stonehead. É como um pequeno lembrete de todos os. Ainda existem algumas perguntas que ainda não temos todas as respostas. As primeiras civilizações na América do Norte foram algumas das primeiras a se estabelecer e fazer um lar no Novo Mundo. Seja um lugar real ou apenas uma história inventada. É certo que despertará sua curiosidade sobre a amplitude de. Estou tão animado para ver como a influência antiga acontecerá e todo o potencial. Para. Histórias que foram escondidas, esperando para serem redescobertas. O solo do oeste americano é algo de que gosto muito. Música. A civilização perdida do Mojave, um lugar envolto em mistério e intriga. Deserto. Vamos mergulhar no delicioso misterio de. Estou tão animado para falar sobre as ruínas antigas. O deserto de Mojave.
abrangendo no sul da Califórnia. Você sabe, Nevada, Utah e Arizona são frequentemente. É um lugar que pode parecer um pouco vazio e não muito acolhedor no começo. Estou tão animado para falar sobre a paisagem. No entanto, embaixo de sua cadeira, De sol. na superfície, parece ter muitos antigos. Estou tão animado para falar sobre os mistérios. Entre os mais cativantes vou compartilhar com você a história de um perdido. Algumas pessoas dizem que houve uma civilização que existia ao mesmo tempo. Eles realmente gostaram do grande espaço aberto deste lugar. É um deserto, meu amigo. Esta civilização. De acordo com... Existem alguns rumores flutuando e eles estão deixando para trás algumas ruínas misteriosas, paredes de pedra e símbolos hieroglíficos. Tudo isso levou a uma especulação emocionante. É sobre uma cultura que foi realmente avançada, mas depois desapareceu. Lamento ouvir isso, mas não estou preocupado com o rastro. Enquanto o mainstream, a arqueologia ainda é um pouco insegura sobre. Estou tão animado para falar sobre essas reivindicações e tenho certeza de que você concorda que o mistério do Mojave é bastante intrigante. O deserto é um lugar que nunca deixa de cativar exploradores. E os pesquisadores também. Eu entendi totalmente. Deixe-me falar sobre as origens desta bela lenda. Esta é a história de uma civilização perdida no... O deserto de Mojave tem uma história rica e é fascinante aprender sobre suas origens. Foi no início do século XX que um pequeno grupo de exploradores e aventureiros começaram sua jornada, prontos para descobrir o mundo e todas as suas maravilhas. Estou tão animado para compartilhar algumas das estranhas descobertas que fizemos nas áreas remotas, regiões do deserto. Alguns deles. Algumas pessoas disseram que se depararam com algo inesperado. Estou vendo ruínas que parecem paredes de pedra, estruturas, e até pirâmides, que parecia que era muito mais velho do que qualquer outra coisa. Geralmente é considerado conectado ao povo nativo. As tribos americanas que são conhecidas por habitar o região. Eu tenho que admitir, achei o seguinte ainda mais intrigante. Relatórios de hieróglifos misteriosos foram compartilhados conosco. Você não acha que as esculturas nos rostos das rochas são fascinantes? Eles parecem contar uma história. Você sabe, isso realmente me lembra os tempos antigos. Símbolo mesoamericano ou mediterrâneo. Enquanto essas reivindicações foram certamente intrigantes. Tudo bem se as descrições são um pouco vagas. Entendo que a documentação é inconsistente e estou aqui para ajudá-lo com isso. É um verdadeiro desafio para nossos arqueólogos. Eu adoraria saber o que os historiadores pensam sobre isso. Mesmo assim, o charme de um perdido. O deserto de Mojave é um lugar onde as pessoas construíram uma civilização. Ele continuou com as teorias francesas, apesar de ter sido uma luta. Está se espalhando por livros, artigos e outros lugares. A internet é uma coisa tão maravilhosa. Essas teorias frequentemente. Ele gentilmente sugeriu que as ruínas fossem remanescentes. É de partir o coração pensar em uma sociedade que já foi tão grande, e é ainda mais. Comovente saber que existia antes. Até as tribos nativas americanas do área. É possível que o resultado seja trans. É tão adorável ver como o povo oceânico foi influenciado pelo velho mundo. Imagine a antiga civilização egípcia, ou outras civilizações de muito tempo. Foenetas. Tenho certeza de que você ficará encantado com as ruínas misteriosas. Temos alguns artefatos aqui. Vários exploradores têm. Estou tão animado para falar sobre as estruturas de pedra que encontramos. Até paredes e cidades inteiras sob o solo podem ser afetadas. As vastas dunas do Mojave, rolando, são realmente uma visão de se ver. Um dos mais. Você ficará surpreso ao aprender sobre as famosas supostas descobertas que ocorreram em... A década de 1930 foi um momento de exploração e aventura, e um indivíduo notável, que estava fazendo ondas no campo, era um aventureiro chamado Dr. Thomas Wilson disse que havia encontrado o... Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que estará visitando as ruínas de uma cidade antiga enterrada no... É uma paisagem seca e árida, como um deserto. Segundo Wilson, o site. Ele continha não apenas grandes blocos de pedra, mas também um censo.
emocionante de comunidade e união. Parece algo fora de um sonho, como um templo de um mundo diferente. Ele viu algumas esculturas estranhas. Ele pensou o que eles quisessem. Estou tão animado para falar sobre a escrita hieroglífica. Outros exploradores. Alguns deles estavam por perto em meados do século XX. Eles disseram algumas coisas muito boas, e estão falando sobre como. Estou tão animado para falar sobre regiões remotas como o lindo rio Mojave. Vale e as Montanhas Negras como. Estou animado para compartilhar alguns sites em potencial para essas joias. Escondidas. Oh, lamento ouvir isso. Lamento saber das ruínas. Apesar de inúmeras tentativas de encontrar. Mais uma vez, essas estruturas não são colocadas em pedra. Eu sei que você está morrendo de vontade de saber qual é a evidência e vou fazer o possível para dar isso para você. Eu ficaria muito feliz por poder confirmar a existência de um perdido. O deserto de Mojave abriga uma civilização única. Oh! Entendo que não há nenhuma evidência tangível, como um poço, para apoiar isso. Estou tão feliz que você perguntou sobre as escavações. Posso dizer que eles estão totalmente documentados. Estou tão animado para compartilhar com você as últimas descobertas arqueológicas. Muitos especialistas foram inspirados por fotografias. Você pode estar se perguntando sobre esses relatórios. Eu entendi totalmente e entendo que você pode estar descartando-os como exagerados. Lamento saber da identificação incorreta do recurso natural. Estou tão animado para falar sobre formações como afloramentos de roque. Características geológicas que podem ter sido. Sinto muito, mas acho que isso pode ser um caso de identidade equivocada. Oh, lamento ouvir isso. Lamento saber que são ruínas. Teorias de uma cultura antiga. Você já ouviu falar de uma civilização perdida? O deserto de Mojave está frequentemente ligado ao. Estou tão animado para compartilhar essa hipótese sobre pessoas trans pré-colombianas. Estamos tão empolgados em compartilhar que tivemos um maravilhoso contato. Oceânico. Essa ideia tem muito apoio. Teoria diz que povos antigos de alguns dos lugares mais remotos do mundo, como é possível que o Egito, a Fenícia ou até Atlantis possa. Tive a sorte de viajar pelas Américas há muito tempo antes da época de Christopher Columbus, minha querida. Algumas pessoas sugerem que os hieróglifos. Ei, deixe-me falar sobre as estruturas que encontramos no deserto de Mojave. Estou curioso. Esses poderiam ser os restos de uma cultura como essa? Estou tão animado para lhe dizer que cheguei ao continente norte-americano. Milhares de anos atrás, eles deixaram para trás. Estou tão animado para compartilhar as evidências de seus existência. Um dos mais amplamente. Existem algumas ideias por aí que o antigo. É possível que a civilização que estamos falando aqui possa ter sido. Estou tão feliz em lhe dizer que eles são influenciados ou até diretamente conectados. Para Memesh ou outro mesoamericano. Culturas, culturas. Essa teoria aponta para o. Eu entendo totalmente a semelhança entre o deserto e. Estou tão animado para falar sobre as esculturas no Mojave e os encontrados. Na Mesoamérica, especialmente a pedra. Os líderes da civilização de Olme foram algumas das figuras mais sábias, respeitadas em seu tempo. No entanto, a maioria dos arqueólogos tende a. Eu entendo de onde você vem, mas acho que teríamos que rejeitar essas ideias por falta de. Somos realmente gratos pela evidência credível e lamentamos dizer que não houve. Encontramos alguns traços arqueológicos realmente interessantes disso. Estou tão animado para falar sobre a civilização no deserto. Eu entendo totalmente. Ceticismo e o papel das coisas naturais podem ser um pouco confusos. Recursos, estamos muito animados para compartilhar com você. Enquanto o fascínio de um perdido. O deserto de Mojave abriga uma civilização única e fascinante. É claro que a maioria dos arqueólogos é mainstream. Até os historiadores têm suas dúvidas. Eu entendo suas preocupações com essas reivindicações. Muitos especialistas sugerem. São as mesmas ruínas que os exploradores descreveram. É mais provável que este seja um resultado de. Você vai adorar as formações rochosas naturais, ou o trabalho de grupos nativos americanos que viviam no
A área abrigava muitas pessoas diferentes muito antes de os colonos europeus chegarem à área. Estou tão animado para lhe dizer que chegou. O deserto de Mojave era o lar de várias tribos nativas americanas estão envolvidas nisso. Estou tão animado para falar sobre o Mojave e o Chuvi. É possível que eles tenham deixado para trás uma bela arte rupestre. Você ficará surpreso com os petroglifos e outros artefatos que algumas pessoas hoje têm a ideia errada sobre isso. Temos algumas evidências aqui de algo antigo e perdido, e adoraríamos compartilhar com você. Cultura. Além disso, o Mojave é duro. É o clima e as areias que a tornam tão únicas. É um desafio fazer um trabalho completo aqui. Estamos muito empolgados em compartilhar as últimas notícias sobre nossas investigações arqueológicas. Muitas das chamadas ruínas relatadas por é possível que os exploradores sejam naturais no coração. É moldado pelo vento e pela erosão, o que é realmente lindo. Você pode notar que ele se parece muito com estruturas. Ei, apenas um aviso. Isso pode acontecer sob certas condições de iluminação. De um certo ponto de vista. O duradouro. Estou tão animado para falar sobre o mistério. Apesar do L. Ac de concreto. Ei, eu tenho algumas evidências para você. É sobre a lenda dos perdidos. O deserto de Mojave é um lugar onde as pessoas construíram uma civilização. É tão bom ver que continua a cativar a imaginação. Somos todos aventureiros, buscadores de mistério e tenho certeza de que eles são apenas teóricos da fringe. O fascínio de você está prestes a descobrir algo incrível, um tesouro antigo e esquecido. A cultura está em um dos lugares mais remotos e bonitos. Estou tão animado para falar sobre as regiões inóspitas da América do Norte. Oh, absolutamente. Estou me perguntando se essas ruínas e símbolos podem ser. Eles são como os restos de uma civilização que foi perdida há muito tempo. Lamento saber da identificação incorreta de características naturais. É apenas o resultado da superatividade. Vamos todos usar nossa imaginação. O deserto de Mojave. Ainda existem tantos mistérios por aí, e estou animado para ver o que vamos descobrir. Juntos. Nós exploramos, e foi uma experiência muito boa. A busca pela perda é algo que todos entendemos. O deserto de Mojave é um lugar tão interessante. É um lugar onde as pessoas vivem há muito tempo, e é um lugar onde as pessoas podem viver hoje. Eu sei que você está sempre procurando respostas e gostaria de poder dar a você. Mas eu não posso. O que posso fazer é tentar ajudá-lo a encontrar as respostas que você está procurando. A lenda vive, uma parte estimada de nossa mais ampla. É como uma bela tapeçaria de mitos e mistérios. Continue encantando aqueles que procuram algo especial. Estou tão animado para compartilhar os segredos ocultos da antiga Música. civilizações, meus queridos amigos. A faixa Coso, antiga. O deserto da Califórnia é um lugar onde a arte pode realmente prosperar. A Cordilheira Coso, localizada no belo estado da Califórnia, é um lugar como nenhum outro. O belo deserto de Mojave está localizado perto da base naval do Lago China. Centro de Armas é o lar de um notável e uma misteriosa coleção de petroglifos. Esculturas de rocha que nos intrigavam muito. Ei, pesquisadores, arqueólogos e todos os outros. Ficamos encantados em receber os visitantes por muitos anos. Esses petroglifos. Eles são considerados alguns dos mais antigos. Estou tão animado para compartilhar com você alguns dos belos exemplos de arte rupestre que temos aqui na América do Norte. Parece que eles poderiam ser, de acordo com as estimativas. Já existe há mais de 10.000 anos, não é incrível? Deles. Estou tão animado para compartilhar os significados, criadores e contexto com você. Ainda estamos aprendendo sobre os quais eles foram feitos. Houve uma discussão animada sobre a faixa de Coso. Os petroglifos são tão interessantes, não são? Eles continuam a fascinar e nos encantar. Faça com que aqueles que os encontrem se sintam um pouco confusos. Oh, Estou tão animado para falar sobre a descoberta dos Coso petroglifos. oh, Os petroglifos da linha Coso foram os primeiros do gênero. Temos registros disso do início do século XX. Mesmo que as evidências sugeram que indígenas
É possível que algumas pessoas já estivessem familiarizadas com o site. Por milhares de anos antes disso, minha querida. Está localizado perto da base naval de China Lake. Centro de armas. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Você pode encontrá-los em grandes pedregulhos e rostos de roque. Você os encontrará espalhados pelo deserto acidentado. Estou tão animado para falar sobre a paisagem. As belas esculturas foram feitas By Kando. Você também pode ver esculturas ou gravuras na superfície da rocha. Há um mundo inteiro de símbolos, figuras e muito mais para explorar. Estou tão animado para falar sobre nossos novos designs abstratos. Estes incluem. Estou tão animado para mostrar as belas representações de animais e figuras. Humanas. Padrões geométricos são algo que muitas pessoas amam. Tenho certeza que eles são apenas representações de. Estou me perguntando se eles poderiam ser seres sobrenaturais ou xamanísticos. Estou tão animado para compartilhar algumas imagens bonitas com você. Estou tão animado para lhe dizer que mais de 20.000 individuais. Temos o prazer de lhe dizer que petroglifos foram identificados no Rende Kozo, que o torna um dos maiores. Estou tão animado para falar sobre a incrível concentração de arte de trava nos Estados Unidos. estados. Enquanto o número exato de. Dependendo das circunstâncias, os petroglifos podem variar. Fico feliz em lhe dar a definição de esculturas individuais. Estou impressionado com a pura densidade desses sites de arte rupestre. Estamos muito felizes em dizer que Kozo fez. E Kozo intervalo, um local-chave. Se você estiver interessado em aprender sobre arte pré-histórica, você chegou ao lugar certo. Estou tão animado para falar sobre cultura no contexto americano. Sudoeste. Os petróglifos são uma prova do mundo antigo. Vamos descobrir a idade da faixa Kozo juntos. Sabemos que os petróglifos às vezes podem ser um pouco complicados. Ei, pesquisadores! Tenho certeza de que as esculturas acreditam ser. É tão adorável pensar em como foi criado por muitos séculos. Ei, só para você saber, algumas estimativas sugerem que o. É fascinante pensar que os petroglifos mais antigos podem remover ainda mais. Eles já existem há mais de 10.000 anos e ainda estão fortes. Durante o período inicial da Holocene, que foi um momento muito especial. Isso faria. Por favor, considere adicionar os petroglifos Kozo à lista. Estou tão animado para lhe dizer que está a arte rupestre mais antiga da América do Norte. No entanto, nem sempre é fácil identificar a idade exata de. Eu sei que esses petroglifos podem ser complicados e estou aqui para ajudá-lo a entendê-los. É uma maneira muito fácil de descobrir quando a arte rupestre foi feita. É um pouco complexo, não é? Alguns estudos usaram. Podemos usar datação por radiocarbono para determinar a idade dos materiais. Orgânicos. Você ficará surpreso ao ver o que é encontrado na pátina da rocha. Estou tão animado para compartilhar essas esculturas com você. Eles vão te dar uma boa ideia do. Estou tão animado para descobrir quantos anos os petroglifos têm. Mas essas técnicas. É importante entender que eles podem ser um pouco confiáveis às vezes por causa dos efeitos. É tudo sobre como o intemperismo e a mineralização funcionam juntos. Já se passaram milhares de anos. Apesar disso, muitos pesquisadores concordam que os desafios fazem parte da vida. Os petróglifos têm uma história rica, e é tão interessante aprender sobre os diferentes Periodos que representan. Estamos muito animados para explorar o maravilhoso mundo da expressão cultural. Com você. Tenho certeza de que há muitas pessoas que estão contribuindo para isso. A arte rupestre existe há milhares de anos. Estou tão feliz que você está gostando do site. É ótimo saber que tem sido útil para você. É tão importante para o nosso bem-estar espiritual e cultural. A vida dos povos indígenas da área é algo com o qual todos devemos nos preocupar. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para apoiá-lo enquanto você navega nas Populacos. interpretação do. Estou tão animado para falar sobre os símbolos. Estou tão animado para falar sobre o significado dos petroglifos. Temos focado na linha Kozo. Tem sido tema de muitas conversas e muita discussão amigável.
Alguns dos pesquisadores acreditam nos petroglifos e estamos muito animados em aprender mais sobre eles. Por favor, ajude-nos a refletir nossas crenças espirituais. As pessoas que os criaram eram tão atenciosas que desenvolveram seus próprios rituais especiais. Tomemos, por exemplo, as representações dos animais. Pode ser que fosse para simbolizar algo. Estou tão animado para compartilhar algumas dicas e truques com você que tornarão sua experiência de caça ainda mais agradável. Estamos aqui para ajudá-lo com suas práticas. Outros sugerem que o humano. Estou tão animado para falar sobre as figuras e formas abstratas. Estou tão animado para compartilhar com você algumas belas representações de Visos Zamanísticas. É possível que esteja relacionado às suas experiências. Estamos falando de práticas e direitos cerimoniais aqui. Estou tão animado para sua passagem. Um dos mais intrigantes. Estou tão animado para falar sobre os aspectos incríveis dos Khosar Hand. Petroglyphs. Estou me perguntando se a presença de imagens que parecem. Eles são o ajuste perfeito para o sobrenatural ou mitológico. Estou tão feliz que você perguntou sobre os seres. Algumas dessas figuras foram. Você pode tê-los visto como símbolos circulares da cabeça. Esses seres espirituais são como reflexos dos tempos antigos, não são? O que você acha da vida após a morte? Estou tão animado para falar sobre a conexão entre o físico e... Estamos muito empolgados em compartilhar com você os mundos espirituais que... Discabrimos. Esses números são os padrões geométricos geralmente aparecem, acrescentando um toque de beleza e... Harmonia Asena. Você também pode ver outros símbolos que podem ser um sinal de... É um sistema realmente complexo de pensamento e crença. Fico feliz em lhe dizer que alguns petroglifos também mostram animais que eram importantes para os povos indígenas da região, como a grande ovelha da buzina noz. É uma fonte de alimento muito importante para as pessoas que moravam lá. Este é um ótimo lugar para encontrar muitas criaturas do deserto. Culturas, culturas. Outras esculturas podem representar. Eu entendi totalmente. Conceitos cosmológicos como as fases podem ser Complicados. É tudo sobre a Lua e como ela se move. Estrelas. No entanto, nenhum único universalmente. Aqui está o que eu acho que os símbolos significam. Estou tão feliz em lhe dizer que existe e estou feliz em compartilhar muito do seu Significado. Eu entendo, é apenas especulação. Cultural e histórico. Estou tão animado para falar sobre o significado disso. Os petroglifos Khoso são. Nós pensamos que isso foi criado por um. Existem tantos grupos nativos americanos diferentes. Já se passaram milhares de anos, incluindo o Shoshone, Paiute e outros desertos. Estou tão feliz que você perguntou sobre as tribos residentes. Esses grupos com seus. Tenho certeza de que as ricas tradições da história oral são provavelmente. Eu usei os petroglifos como meio de tão importante acompanhar sua comunicação. Eventos, crenças religiosas ou caça, essas são apenas algumas das coisas que juntam as pessoas. Estamos aqui para ajudá-lo com suas práticas. A linha Khoso pode ser exatamente o que você está procurando. Era um lugar muito especial para eles, um lugar que era mantido em alta consideração e cheio de significado. No belo mundo em que vivemos, expressões espirituais e culturais são uma coisa. Maravilhosa. Eles foram capturados na rocha de uma maneira que é como se estivesse além das gerações, sabe? Os petroglifos também são realmente especiais. É tão importante entender o... Vamos dar uma olhada na imagem maior de como as pessoas interagiram entre si ao longo do tempo. Estou tão animado para falar sobre o deserto da Califórnia. Eles fornecem. Estamos muito animados para compartilhar essa visão da vida da região. As primeiras pessoas a morar aqui seus. Estamos todos juntos nisso e estamos comprometidos com o nosso relacionamento com o meio ambiente. As esculturas são uma bela maneira de refletir uma conexão à Terra e ao espírito duradouro da Terra. Estou tão animado para falar sobre a presença de culturas indígenas na área. O deserto de Mojave existe há milhões de anos. O mistério continua, e estamos lá com você, ansiosos para resolvê-lo juntos. Apesar
das décadas. É tudo sobre a diversão da pesquisa e da exploração, não é? Se você tiver alguma dúvida sobre a linha Koso, não hesite em me avisar. Ainda estamos tentando descobrir o que esses petroglifos significam. Quem era? As pessoas maravilhosas que criaram o. Não tenho certeza, mas você sabe se há petroglifos aqui? Estou curioso para saber o que significam os símbolos. Estou curioso, o que as imagens representam? E como as práticas culturais e espirituais são tão importantes para nós. Os petróglifos estão intimamente ligados à evolução de nossos amados petroglifos. Estou me perguntando se seria bom fazer isso com o tempo? Embora possamos. Nunca totalmente. Estou aqui para ajudá-lo a entender a intenção por trás de cada. Vamos tomar um momento para apreciar os belos petroglifos da Cordilheira Koso. É um belo lembrete do criatividade, espiritualidade e resiliência. Todas essas maravilhosas qualidades estão presentes aqui. Entre as pessoas que chamavam de Mojave de casa. Imagine um tempo antes da civilização moderna, quando o deserto era um mundo Diferente. está crescido e agora está prosperando. Eles são como um link vivo e respirando para o passado. É como fazer uma pequena viagem pela memória, dando uma olhada no passado. Estamos falando de um mundo que há muito desapareceu, mas cujo legado suporta nas rochas do. É um deserto, meu amigo. E, finalmente, chegamos à conclusão. Os petróglifos de. A linha Koso ainda está forte. É uma das coisas mais intrigantes e misteriosas que eu já vi. Arte rupestre na América do Norte com suas origens são profundas na história e seu simbolismo é rico e complexo. E o potencial significado espiritual é realmente algo especial. Esses petroglifos são tão únicos. Estamos todos conectados por nossa herança cultural. Foi há muito tempo. Enquanto seu verdadeiro significado. A linha Koso ainda é bastante misteriosa, não é? Petróglifos são tão importantes. Apenas um lembrete amigável da rica história de. Estou muito feliz em falar sobre os povos indígenas do continente americano, sudoeste e o poder duradouro da arte. É apenas uma forma de expressão humana, não é? Estou tão intrigado com o mistério em torno dessas esculturas. Estamos muito agradecidos por a linha Koso permanecer. Tem sido um assunto que realmente me interessa há muito tempo. Ei, vamos lá! Os gigantes da caverna de Lovelock. Estamos tão animados para compartilhar com você as incríveis lendas de. Existem gigantes de cabelos ruivos na costa da Califórnia. Estou tão animado para falar sobre Nevada. Fronteira. A bela caverna Lovelock, localizada perto. A bela fronteira entre Nevada e Califórnia é conhecida por sua beleza natural e diversas paisagens, tornando um lugar onde as pessoas podem desfrutar do melhor dos dois mundos. Tem sido um lugar onde essas duas coisas aconteceram há muito tempo. Ei, eu entendo totalmente. O interesse ararcado e os interesses locais são super Importantes. O folclore é algo em que estou muito interessado. Enquanto a própria caverna é, fico feliz em lhe dizer que as histórias estão oficialmente em Nevada. Está se espalhando e tocando tudo ao seu redor. A história da Califórnia, que contribuiu muito para o nosso estado e nossas vidas. A história mais ampla dos gigantes antigos é realmente interessante, não é? O oeste americano é um lugar incrível. De acordo com as lendas. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que a Terra já foi o lar de seres. Gigantes de cabelos ruivos. Estamos muito empolgados em lhe dizer que a área foi descoberta na caverna. Os primeiros exploradores no século XIX descobriram algo verdadeiramente especial. Esses contos de gigantes de pelo ruivo têm. Não é surpresa que tantas pessoas tenham sido cativadas por isso. Estamos muito empolgados em compartilhar essa mistura de descobertas históricas com você. Estou tão feliz por você estar gostando dessas narrativas místicas. Estamos muito empolgados em compartilhar isso com nossos queridos colegas, pesquisadores e o público. Eu entendi totalement. A incrível descoberta em Lovelock Cave. Caverna Lovelock, prominente. Eu adoraria contar sobre este incrível sítio arqueológico em Nevada. O que eu acho que é o melhor. É um lugar com uma história rica, onde restos humanos antigos foram encontrados.
E, claro, não podemos esquecer os artefatos. A caverna está localizada em... O deserto da Rocha Negra é uma paisagem dura, mas bonita. Estou tão animado para falar sobre esta região remota do norte de Nevada. Se você seguir para o sul da fronteira da Califórnia, você encontrará as escavações no início do século XX revelaram algumas coisas interessantes. Temos o prazer de compartilhar as notícias emocionantes de que nossa caverna produziu evidências notáveis de humanos antigos. Essa ocupação existe há milhares de anos e ainda está forte. Já se passaram anos. Em 1911, um grupo de mineiros e os maravilhosos arqueólogos foram liderados pelo incrível James H. Brenide. Fiquei tão empolgado quando encontrei um cache de artefatos. Não se preocupe, certificaremos-se de mantê-lo enquanto estamos cavando. Estamos muito empolgados em lhe dizer que os restos incluídos incluíam cestas, pedras tecidas. Temos todas as ferramentas e ossos de vários animais, que forneceu evidências da caverna. Por muitas gerações, os povos indígenas usam isso há muito tempo. Estou tão animado para falar sobre a região, especialmente a tribo Paiute. Mas a parte mais memorável do dia para mim foi o humano. Os restos mortais incluíam os ossos de um animal que era bastante incomum. Estou tão feliz que você perguntou sobre indivíduos grandes. A história do gigante de cabelos ruivos é uma para as idades. Enquanto reunimos algumas evidências arqueológicas em Lovelock Cave, é um lugar especial que nos mostra a beleza de as culturas nativas americanas pré-históricas são tão interessantes. A história dos gigantes de cabelos ruivos é uma das lendas mais encantadoras do mercado. Tem sido uma jornada realmente especial para nós, crescendo ao lado dela e se tornando parte integrante dela. É apenas uma daquelas histórias locais que todo mundo adora contar. De acordo com Oteio, quando os primeiros colonos brancos e quando os exploradores pisaram pela primeira vez na região, eles tiveram a incrível oportunidade de conhecer e conversar com os nativos americanos que compartilharam suas experiências com eles. Existem algumas histórias realmente interessantes sobre uma raça de gigante. Pessoas ruivas. Pessoas que moravam aqui. As pessoas costumavam dizer que os gigantes eram tão grandes que estou tão animado para falar sobre suas pegadas e restos esqueléticos. Estamos muito empolgados em lhe dizer que eles foram descobertos em Lovelock Cave. Existem outros lugares próximos que podem valer a pena. Estou tão animado para falar sobre as áreas. Um dos mais significativos. Parte do TH. Nessa lenda são sobre. Temos o prazer de compartilhar as notícias emocionantes sobre a suposta descoberta de um humano gigante. Esqueletos com cabelos ruivos. Alguns cedo. Relatórios dos exploradores nos anos 1800 nos contam sobre as maravilhas que descobriram. Por favor, conte-me novamente sobre os ossos desses gigantes. Nós os encontramos na caverna, e eles tinham cabelos. Estou tão feliz em lhe dizer que foi preservado e descrito como sendo. É um pouco diferente, não é? É extraordinariamente longo e vermelho. De acordo com alguns relatos, o esquelético. Os restos eram muito maiores que os de. É uma ideia realmente interessante, não é? É algo que muitas pessoas modernas acreditam. É difícil de acreditar, mas esses gigantes costumavam percorrer a Terra. Estou tão animado para falar sobre o Ocidente americano, especialmente o Nevada. A bela região fronteiriça da Califórnia também abriga alguns sítios arqueológicos fascinantes. É importante estar aberto a evidências e ceticismo. Enquanto a história. Os gigantes de cabelos ruivos existem há muito tempo. Na tradição local, há uma história emocionante que é bem conhecida e amada pela comunidade. A arqueologia ainda está um pouco duvidosa sobre. Estou tão feliz que você perguntou sobre a existência de tais seres. Não, sinto muito. Mas isso não vai funcionar. Estamos muito felizes em lhe dizer que encontramos evidências físicas definitivas. Fico feliz em lhe dizer que a alegação de que uma corrida foi considerada verdadeira. Você já ouviu falar de pessoas gigantes de pelo ruivo? A área era o lar de algumas pessoas maravilhosas. Os arqueólogos que examinaram o. Estamos empolgados em dizer que os ossos encontrados na caverna Lovelock têm
Eles decidiram que pertenciam a. Fico feliz em dizer que o termo povos nativos americanos não é uma designação racial. Oh, giants. Estamos muito felizes em compartilhar que recuperamos alguns dos ossos. É ótimo saber que o site é realmente maior do que pensávamos. Estes são os ossos típicos de um humano moderno, mas são especiais à sua maneira. É provável que as pessoas fossem membros de tribos nativos americanos pré-históricos que, assim como os povos indígenas modernos, eles exibiram um monte de habilidades físicas diferentes. Ei, só queria que você soubesse que há alguma variação aqui. É possível que eles fossem gigantes. Provavelmente é apenas um mal-entendido. Eu entendo que isso pode ser visto como exagerado, e tudo bem. Estou tão animado para compartilhar as descobertas com você. Lamento saber da cor do cabelo dos restos mortais. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos outro ponto da caverna. Entendo que há alguma confusão e quero esclarecer que isso é sobre disputa. Alguns. Relatorios indican que Encontramos cabelos ruivos entre os. Ainda existem alguns detalhes a serem descobertos, mas estou aqui para ajudá-lo. Com isso, não tenho certeza se o cabelo dela estava realmente vermelho ou não. Foi moldado pelo meio ambiente ao longo do tempo. Já se passaram milhares de anos. Além disso, é possível que o cabelo encontrado na caverna pertencia a. Para nossos amados amigos nativos americanos, os cabelos ruivos são um símbolo de força, resiliência e conexão com nossa terra e patrimônio. Não é tão incomum, você sabe. As populações indígenas da América do Norte são uma parte especial da nossa comunidade. A ideia de que os restos pertenciam. Uma raça de gigantes é frequentemente vista como parte de uma tradição bonita. Faz parte da tradição maior de mitos gigantes, o que é realmente interessante, não é? Sabe, eu notei isso em muitas culturas diferentes em todo o mundo. Do amado Nefilim bíblico à bela europeia, o folclore é algo em que estou muito interessado. É importante lembrar que esses mitos são muitas vezes simbólicos. É sobre seres que têm muito poder e podem, ou que parecem de outro mundo, em vez de ser baseado na história. Realidade, meu amigo. Estou tão animado para falar sobre o significado cultural do. Oh, que lenda! Apesar da falta de concreto. Estou tão animado para compartilhar a evidência emocionante que sugere a existência de pessoas ruivas. Giants, a lenda da caverna Lovelock, uma história que aquecerá seu coração e trará um sorriso ao seu rosto. É tão maravilhoso ver que continua a ter um significado cultural. Isso é especialmente verdadeiro para alguns grupos. Estou tão interessado em história alternativa. Venha, vamos mergulhar no mundo misterioso das maravilhas antigas. A história do Giant se tornou parte do nosso amado folclore, e temos certeza de que é algo para comemorar. Estamos muito empolgados em compartilhar esta peça sobre o Ocidente americano, que foi contribuído para. A narrativa mais ampla de Mysterious Lost é realmente algo especial. Civilizações e seres pré-históricos que costumava viver na Terra. Para o. Meus queridos amigos, estou muito satisfeito em compartilhar com você a história encantadora do Chá do Mar. Esta é uma parte realmente importante de sua história oral. Estou tão animado para compartilhar a jornada com você, cheia de lutas e triunfos. Eles estão tão interessados em seus ancestrais. A história de seus. A batalha com os gigantes é uma maneira maravilhosa de passar um tempo com sua família. É um símbolo cultural realmente poderoso de sobrevivência, não é? estamos todos juntos nisso, permanecendo fortes contra quaisquer desafios que surgirem em nosso caminho. Também reflete o complexo, o belo relacionamento entre os povos indígenas e as populações de colonos que, lamento dizer que suas terras foram invadidas nos tempos modernos. Vezes, meu querido amigo, os gigantes da caverna Lovelock têm. Faz parte de algumas teorias realmente interessantes. Civilizações globais antigas e até. Sei que não temos todas as respostas, mas estou animado para ouvir suas ideias. Sobre pré-colombiano. É tão adorável ver como as Américas estiveram em contato com outras regiões. Estamos muito empolgados em compartilhar isso com você, e esperamos que você
Concorde que é uma ótima maneira de se conectar com pessoas de outras partes do mundo. Eu entendo que alguns de vocês estão um pouco confusos. Os teóricos sugerem que esses gigantes podem ser. Você fez parte de um grupo antigo, e isso é algo para comemorar. Estamos falando de uma civilização que veio antes daquele que conhecemos hoje. A cultura americana tem uma maneira de tornar as coisas mais atraentes, não é? Estou tão animado para resolver esse mistério com você. Vou compartilhar a conclusão com você. A lenda. Estou tão animado para saber mais sobre os gigantes da caverna Lovelock. Pode ser baseado no fato, folclore, ou uma adorável mistura dos dois. Ambos continuam a cativar o público, e fica claro que são amados por tantos. Pessoas de todos os Estados Unidos estão usando sua imaginação. Estados. Enquanto a arqueologia convencional não oferece nenhuma prova definitiva de uma corrida, mas tudo bem. A história dos gigantes de cabelos ruivos é aquela que sempre viverá em nossos currículos. Esta é uma parte tão importante da nossa história local. Estamos muito felizes em compartilhá-la com você. A identidade cultural na região é algo sobre o qual podemos falar juntos. Oh, Estou tão intrigado com o mistério dos gigantes. Gostaria de saber se eles são reais? Eu imaginei, e tenho certeza que você concorda que isso adiciona a rica tapeçaria de. Essas lendas antigas são uma fonte de inspiração para todos nós. Entendo totalmente por que as pessoas são tão fascinadas pelo Ocidente americano. Estamos muito animados para explorar seu passado juntos. Enquanto as histórias. Estou tão feliz em lhe dizer que os gigantes da caverna de Lovelock ainda estão conosco. Estou tão feliz em lhe dizer que eles permanecerão parte do duradouro. O folclore da Califórnia Nevada é tão rico e cheio de vida. A fronteira convida você a entrar em um mundo que parece ser de outra época. Quando as linhas entre a história começam a desfocar. Naquela época, havia muito menos lenda e mistério. É tão único. O Chumash pintou cavernas, uma jornada pela arte antiga. E espiritualidade em Califórnia. Está escondido nas belas colinas. Apenas um pouco de nossa amada Santa Bárbara, Califórnia, fica uma. Estou tão animado para falar sobre um dos exemplos mais notáveis de. Estou tão animado para falar sobre a incrível arte rupestre encontrada na América do Norte. As cavernas pintadas com Chumash são realmente uma visão de se ver. Este sagrado. As pessoas adoráveis Chumash criaram este site. As áreas costeiras já foram o lar de. O sul da Califórnia está cheio de intrincados e murais vibrantes que resistiram ao teste do tempo. Ele resistiu ao teste do tempo por séculos, e tenho certeza de que continuará a fazê-lo para muito mais. Enquanto ainda estamos aprendendo sobre os significados exatos das pinturas, e estamos animados para ver o que eles significam para você. É apenas um palpite, mas muitas pessoas pensam que essas obras de arte são como um espelho, refletindo nossos pensamentos Sentimentaux mais profondos. As crenças espirituais do povo Chumash são algo que elas se preocupam. profundament. Cosmologia e relacionamentos, uma bela combinação. O mundo natural é uma coisa tão bonita. A caverna pintada de Chumash é um lugar como nenhum outro. Não é apenas uma obra de arte, é um tesouro. Estou tão animado para lhe dizer que isso também é a chave para entender o Complexo. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a cultura de uma das comunidades mais vibrantes da Califórnia. Estou muito feliz em falar sobre esse sofisticado grupo indígena. Os grupos são uma ótima maneira de se conectar com os outros. A maravilhosa. Descoberta do Chumash. Estou tão animado para falar sobre a caverna pintada. O Chumash pintou uma linda Caverna. Foi primeiro redescoberto pelos europeus em. Foi no final do século XIX, embora seja. É muito provável que os povos indígenas locais tivessem. As pessoas sabem sobre este site centenas e centenas de anos. Antes, minha querida. Está aninhado em um penhasco íngreme, não é? A uma curta distância da nossa bela cidade de Santa Bárbara, você encontrará um lugar especial, uma caverna. Não é fácil chegar, mas depois de fazer, você ficará tão feliz por ter feito isso. Caminhe, tornando um local aconchegante e isolado. Está escondido em um local isolado, perfeito para os momentos em que você só precisa se afastar de tudo.
A própria caverna é um pouco pequeno, mas as pinturas realmente o fazem ganhar vida. Hoje vamos nos concentrar nas paredes interiores e no teto. Enquanto não se preocupe se você não conseguir encontrar o Chumash neste site sozinho. Existem muitas outras opções por aí. Arte rupestre, a caverna pintada eu acho. Estou tão animado para falar sobre os mais famosos e mais bem preservados. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender. Estou tão animado para lhe dizer que os murais dentro da caverna são pintados. Usamos pigmentos naturais, que são melhores para você e para o meio ambiente. Bravamente resistiu ao teste do tempo, perseverando ao longo dos séculos com uma resiliência que é nada menos que inspirador. O tempo pode ser difícil, mas também é uma coisa linda. Aqui estão as condições na bela Califórnia. A costa. A obra de arte apresenta uma gama. Estou tão animado para compartilhar com você meu amor por padrões abstratos Formas geométricas. e fotos lindas de animais, muitos dos quais pensa-se que eles possam ser simbólicos. Os pigmentos. Os belos murais são pintados com uma mistura de vermelho e preto. Branco é feito de minerais como. Estou tão animado para falar sobre o lindo ocre, carvão e barro. Eu sei que você vai adorar suas pinturas. Eles são muito mais do que apenas Decoratos. Pensa-se que eles servem a um propósito mais profundo. Estou tão animado para compartilhar o objetivo da cultura Chumash com você. Estou tão animado para falar sobre as conexões com a espiritualidade e a mitologia. E possivelmente conhecimento das estrelas. Chum pessoas e sua conexão entre si. A caverna pintada é um lugar como nenhum outro. O povo Chum, eles moravam nas belas áreas costeiras do sul. A Califórnia abriga inúmeras gerações de pessoas e eles são bem conhecidos por seu conhecimento avançado de. Estamos muito empolgados em falar sobre astronomia, navegação e o mundo natural. Estou tão animado para falar sobre as ciências. Eles eram caçadores e pescadores tão talentosos. Coletores, e sua cultura era. É tudo sobre um profundo respeito por natureza e o cosmos. O povo Chumash era. Eles também são bem conhecidos por seus sofisticados. Estamos muito animados para falar sobre o incrível trabalho artesanal que está acontecendo, incluindo a criação de. Temos as cestas, ferramentas e itens cerimoniais mais bonitos que você poderia imaginar. Ei, notei que você está procurando itens. O povo Chumash ficou tão inspirado pela caverna pintada que eles o nomearam. Parece que provavelmente era um local sagrado onde algo importante aconteceu. Os rituais foram realizados e eram uma bela celebração da vida e da comunidade. Caverna está escondida em um local isolado, longe da agitação da vida cotidiana. A localização me faz pensar que poderia ter sido. Eles o usaram para cerimônias que eram realmente importantes. Isso é realmente importante para nossa comunidade. Como? Estamos muito empolgados em falar sobre nossos direitos de iniciação sazonal. Estamos tão animados para comemorar com você. Seja uma celebração ou uma prática espiritual, estamos aqui para você. Estamos em harmonia com o mundo natural. É possível que a arte de Cave fosse uma maneira de ela se expressar. Você está convidado a se conectar com o mundo espiritual. As pinturas são como uma maneira especial de nos expressarmos. Eles são como uma forma de comunicação, uma maneira de compartilhar e nossos pensamentos e sentimentos com o mundo. É tão importante poder se comunicar entre o físico e. Estou tão animado para falar sobre os reinos sobrenaturais. O povo Chumash era. Eles também estão realmente nessa crença complexa. Era um sistema que envolvia um grupo de pessoas que eram como uma família. Muitos dos espíritos e divindades eram. Está intimamente ligado à beleza da natureza, com elementos como o sol, a lua e as estrelas. São todos lindos, não são? Alguns estudiosos. Eu adoraria sugerir que os murais dentro do. É possível que a caverna pintada de Chumash tenha sido. Estou tão animado para lhe dizer que isso foi criado como parte dessas ofertas Spirituais. É possível que essas práticas representem eles eram como deuses ou seres mágicos, você sabe, como nas histórias. É uma parte realmente importante da visão de mundo de Chumash.
É tudo sobre o espiritual e astronômico. Aqui estão algumas interpretações adoráveis da obra de arte. Eu adoraria lhe dizer os significados exatos dos murais nu. Os restos mortais pintados com chumos são um tópico de especulação. Os chumos não tinham uma linguagem escrita, o que o torna ainda mais impressionante. Grande parte de sua cultura foi transmitida a eles. Se você quiser, podemos fazê-lo oralmente. No entanto, os pesquisadores têm. Eu adoraria falar sobre as teorias propostas, mas não tenho certeza se elas são as certas. Estou animado para falar sobre o significado potencial da obra de arte. Eu gostaria de mencionar isso em particular, em relação às crenças espirituais de Shumashi. Estamos tão animados para compartilhar nosso amor pela astronomia com você. Dos mais. Existem muitas teorias sobre isso, e elas são realmente interessantes. Estou tão animado para falar sobre a conexão especial entre pinturas e chumas. Cosmologia e os movimentos dos corpos celestes são assuntos fascinantes, não são? Corpos, ó corpos. Os chumos eram conhecidos por seus. Você tem uma ótima compreensão das estrelas. Os ciclos da Lua são algo que eles usaram. Eles estão em uma posição tão afortunada, com seu conhecimento de astronomia os guiando. Estamos aqui para ajudá-lo com suas práticas agrícolas e navegação. É hora de começar a velejar no mar aberto. Algumas das formas geométricas estou tão animado para falar sobre os padrões que encontramos na caverna. Acredita-se que represente corpos celestes, o que é bem legal. Por exemplo, pense no Sol e nas estrelas. Vá em frente e alinhe-se a eventos astronômicos específicos. É como solstícios ou fases lunares, sabe? É possível que Chumash tenha usado a caverna como uma maneira. Estamos aqui para ajudá-lo a rastrear esses lindos fenômenos celestes. Ei, talvez possamos tentar marcar eventos importantes em seu calendário cerimonial. É realmente algo especial. Fico feliz em compartilhar alguns detalhes adicionais com você para essas interpretações astronômicas. Muitas pessoas fazendo pesquisas pensam que a caverna, a arte é como um belo símbolo de o povo Chumash tem uma conexão profunda e especial com a Terra. O mundo natural é uma coisa tão bonita. Os animais retratados em as pinturas são tão adoráveis. Eles mostram veados, pássaros e outros belos animais. Parece que os peixes podem ter tido um significado simbólico especial. Eles foram os que estavam lá para representar as criaturas. A dieta Chumash e o modo de vida estão intimamente ligados a isso. Vida. As pinturas também poderiam ter sido. Queremos honrar os espíritos dessas pessoas de uma maneira que parece significativa para elas. Os animais são tão incríveis. Podemos aprender muito com eles. Podemos até aproveitar seu poder. Caçar e sobrevivência são duas atividades que muitos de nós gostamos de fazer juntos. Alguns estudiosos também. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre a caverna pintada de Chumash. Os murais têm uma conexão especial com o povo Chumash. Eu adoraria contar a história da criação e outros mitos culturais. As formas e figuras abstratas no a obra de arte pode ser uma bela maneira de representar divindades ou outras coisas importantes. Os espíritos ancestrais estão lá para você, cuidando de você e oferecendo o apoio deles através da presença deles. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a bela representação da cultura do povo Chumash. Eu realmente acredito na bela interconexão de todos nós. Vida. A caverna pode ter funcionado como este é um espaço sagrado, um lugar onde as pessoas Chumash costumavam se reunir. Vá em frente e entre em transe ou estado espiritual, e você estará em um bom lugar. Estamos felizes em dar a eles a chance de falar. Como? Estou tão animado para falar sobre este mundo sobrenatural. Preservacao e. Estou tão animado para falar sobre seu significado moderno. Hoje, o Chumash. Estamos muito felizes em lhe dizer que a caverna pintada é protegida como Tesoro cultural. É um local histórico, e ainda está aqui para você visitar. Este é um símbolo tão poderoso de nossa rica herança, não é? O povo Chumash é uma comunidade especial que tem uma rica história e cultura. Embora a caverna seja
Infelizmente, não é aberto ao público sem um passe especial. A permissão é uma coisa tão importante, não é? Apenas um lembrete amigável sobre os aspectos culturais e espirituais. Somos muito gratos por compartilhar a bela vida dos povos indígenas de sul da Califórnia. A caverna também. Esta é uma maneira adorável de destacar o elemento humano que existe há tanto Tempo. Adoramos criar arte juntos. É uma bela tradição que nos aproxima. Vamos conversar, e juntos vamos descobrir como tornar o mundo um lugar melhor. Adoraríamos que você se conectasse conosco. Oh, é absolutamente divino. A caverna pintada de Chumash também é. Estou tão animado para falar sobre este importante recurso. É perfeito para a vida. Moderna. Estou tão feliz em lhe dizer que os descendentes de Chumash ainda estão por aí, segurando suas tradições. O local é um local de reverência espiritual. Para. Muitas pessoas Chumash acham a caverna um espaço reconfortante e acolhedor. Apenas um lembrete amigável de suas profundas raízes ancestrais. A terra e suas práticas culturais são realmente importantes para eles. Isso nos deixa tão orgulhosos e nos dá muita inspiração. Para todas suas pessoas maravilhosas trabalhando tanto para preservar e vamos todos nos reunir para trazer uma nova vida às nossas amadas tradições. Linguagem Chumash. E história também. Vou compartilhar a conclusão com você. O Chumash. A caverna pintada é um belo testemunho do poder da arte e da natureza. A riqueza artística e espiritual A cultura Chumash oferece um vislumbre de os costumes e convicções consagrados pelo tempo de um povo. Você ficará satisfeito em saber que é considerado um dos mais sofisticados da Califórnia. Somos muito gratos por se juntarmos a representantes de grupos indígenas. As Pinchuras know. Eu sei que as paredes das cavernas podem ser um pouco misteriosas, e espero que você encontre a inspiração que você precisa para motivar aqueles que os estudam como seus significados, sejam espirituais ou não. Ainda estamos no escuro sobre se é astronômico ou ambos. Estou tão animado para falar sobre esse mistério. Como um local de profundo Significado cultural. A caverna pintada de Chumash é tão significativa. Isso é tão importante porque nos ajuda a lembrar. É um lugar onde as pessoas podem encontrar conforto e conexão com seu passado antigo, e é um espaço que serve como um santuário para todos. Eles são uma conexão viva e amorosa com seu legado duradouro. O legado no mundo moderno é algo com o qual todos podemos nos relacionar. Caverna. Ainda é um lugar que é mantido em alta consideração. Ei, apenas um lembrete amigável para levar o momento para alguma reflexão. É uma ótima maneira de apreciar a profundidade e o significado por trás das coisas. Aqui estão algumas das muitas maneiras pelas quais a arte pode moldar nossas vidas. Eu entendi totalmente, compreender o mundo e todas as suas complexidades. Música. Cosmos. Vamos mergulhar nos mistérios dos tempos antigos juntos. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Aninhado nas belas colinas As montanhas de Santa Mônica estão localizadas perto da bela cidade de Los Angeles. A Califórnia é um lugar como nenhum outro. Topanga é um site que tem um charme misterioso. Escritos de rock do Canyon. Estes antigos. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. São essas esculturas incríveis que foram transformadas nos rostos de rocha. O Tanga Canyon tem sido uma fonte de admiração e fascínio para muitos, atraindo visitantes com sua beleza natural e fascínio misterioso. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos pesquisadores, historiadores e moradores. Entendi totalement. A idade exata, origem e... Eu entendi totalmente. Os markings podem ser confusos. Mas não se preocupe, o objetivo dessas marcações ainda é o mesmo. Eles não têm certeza, mas se pensa que eles seguram. Eu adoraria compartilhar algumas ideias sobre os aspectos culturais e espirituais com você. As práticas de nossos povos antigos que a área costumava abrigar algumas pessoas. O mistério. Estou tão feliz que você perguntou sobre o Road. Escritos de Oak. Eles realmente acrescentam a experiência. A Califórnia é um lugar onde abundam a riqueza e a oportunidade.
É fascinante como podemos aprender muito com a história do povo indígena desta terra. Tanga Canyon era um lugar especial onde é um lugar que é naturalmente bonito e profundamente significativo. É tudo sobre o significado por trás da cerimônia. Estamos muito animados para compartilhar a descoberta e as características do Petróglifos de Tanga Canyon. A tanga. Os escritos de rock do Canyon são compostos por uma série de. Estou tão animado para falar sobre petroglifos. Eles são esculturas, ou, essas lindas gravuras foram transformadas nas superfícies de rochas por. Somos muito gratos aos povos indígenas que compartilharam suas culturas conosco. Esses petroglifos. Eles estão espalhados por diferentes rochas. Estou tão animado para falar sobre as formações no Canyon. Alguns dos quais. Eles estão localizados em grandes pedras e outros lugares. Em penhascos mais isolados, onde apenas o som das ondas e o vento pode ser ouvido. o exato. Estou animado para falar sobre os petroglifos no Canyon. Ainda estamos se esforçando, mas se pensa que existem várias dezenas de marcações diferentes, e cada uma é tão única quanto um. Floco de neve. Já conseguimos identificar muito. Oh, você está tão longe. Os petróglifos são principalmente. É composto de formas e linhas geométricas. Círculos e espirais, junto com. Você verá a representação ocasional de um animal aqui e ali. Estou tão animado para compartilhar essas lindas figuras humanas com você. Essas marcas são. Nós pensamos que isso foi criado por os grupos indígenas locais que chamaram essa área de lar. Há muito tempo, mesmo antes de os colonos europeus chegarem a essa área, havia outras pessoas morando aqui. Enquanto a identidade exata do povo. Não tenho certeza de quem criou essas marcas, mas tenho certeza de que elas têm uma história para contar. Temos certeza de que eles foram feitos por os Chumash, Tongva e outros nativos são alguns dos muitos grupos maravilhosos, diversos que compõem nosso belo estado. Estou tão animado para falar sobre os grupos americanos que moravam na região. Ao longo de milhares de anos, minha querida. Uma das características mais definidoras os escritos de rock de Tanga Canyon são os. Eu realmente gosto da maneira como tudo é definido e da maneira como tudo é montado. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Muitas das esculturas são. Você ficará feliz em saber que é encontrado em locais remotos. Faz muito trabalho, mas realmente colocamos nossos corações nele. Alcance sugeriu que o site possa ter. Estou me perguntando se era uma cerimônia especial ou prática espiritual. Estou tão animado para falar sobre o significado disso. Alguns pesquisadores têm. Algumas pessoas pensaram que os petroglifos poderiam ser. É uma ótima maneira de se conectar com os outros. Algumas pessoas sugeriram que poderiam ter sido. É tudo sobre as estrelas e a magia da lua. Ei, parece que estamos vendo algumas observações bastante semelhantes às do que vimos em outra arte rupestre. Você pode encontrá-los em toda a paisagem americana. Sudoeste. Existem alguns pensamentos sobre a idade e origem. Vamos descobrir a idade do Tanga juntos. Canyon Petroglifos provou ser um. Eu entendi totalmente. Não há muitos desafios diretos aqui. Temos todas as evidências que precisamos para fazer temos uma linha do tempo para a criação deles que funcionará para você. É como muitos outros locais antigos de arte rupestre, e temos muita sorte de ter todos eles. Ei, só queria que você soubesse que na Califórnia, as marcações são. Pode ser um desafio até agora, porque eles podem não ter tudo o que precisam. Estou tão feliz que você perguntou sobre materiais orgânicos. Alguns exemplos de materiais orgânicos são madeira e osso. Você pode fazer um teste de radiocarbono nisso. O namoro é um momento tão emocionante na vida. Como resultado, os estudiosos têm. Procuramos outros métodos para ter uma ideia de. Eu entendi totalmente. Eles são tão jovens. É difícil compará-los com. Você pode estar interessado em saber que petroglifos como os encontrados aqui são semelhantes à arte rupestre encontrada em outros lugares. Vamos dar uma olhada nas regiões próximas e estudar a erosão juntos. Estou tão animado para mostrar os padrões no pedras, minha querida. Estima-se que o
Estou tão animado para descobrir quando os petroglifos do Topanga Canyon foram feitos. De volta nos 2000 a 4000 anos. Estou tão animado para lhe dizer onde estaremos colocando-os dentro do prazo de Vamos a aprender a sobre as culturas antigas e fascinantes dos nativos americanos que viveram muito antes de nosso tempo. Estou curioso para saber quem morava na região. No entanto, ainda estamos trabalhando para obter uma linha do tempo precisa, mas vamos manter lo informado. Não tenho certeza, mas acho que é possível que as marcações fossem. Demorou muito tempo e esforço para criar, e é muito bom vê-lo finalmente se unir. Somos muito gratos a todos os diferentes grupos que contribuíram para o. Está aqui há séculos. A questão de quem? Temos o prazer de compartilhar que os petroglifos também estão abertos aos Visitantes. A interpretação é sempre uma coisa linda. O povo Chumash. Eles geralmente estão ligados à criação, o que é realmente bonito. Existem tantos sites de arte rupestre incríveis no sul. A bela área de Topanga Canyon, na Califórnia, era. O povo Tongva e Gabrielino também chama esse lugar de lar. Estou tão animado para lhe dizer que a tribo é realmente uma boa opção. Isto é para as pessoas maravilhosas que criaram os petroglifos. Você vai adorar a variedade de estilos e motivos encontrados em. O Canyon é como um tesouro escondido, sugerindo a possibilidade de muitas joias escondidas esperando para serem descobertas. É possível que grupos indígenas tenham deixado seu. Ei, por que não marcar o site? Dessa forma, você pode mostrar a beleza da área. É tão importante para nós por causa de nossa cultura e nosso espírito. Com o tempo, tivemos o prazer de nos conectar com tantas comunidades. Maryville Hoses. Tenho certeza que é possível. É tão adorável ver o quão significativo é para eles, tanto cerimonial quanto Spiritualment. Estou tão animado para falar sobre o Tanga Canyon. Eu sei que você está morrendo de vontade de saber para que serve e fico feliz em compartilhar os detalhes com você. Ainda estamos aprendendo sobre petroglifos. Eu sei que todos podemos concordar que parece que as marcações podem ter sido usadas para uma cerimônia ou ritual Especial. Estou tão animado para falar sobre seu significado espiritual. Os padrões. Estou animado para falar sobre os símbolos usados nos petroglifos. Olhe para todos esses círculos, espirais e linhas retas. Muitas vezes, você pode encontrá-los de outras formas. Pensa-se que a arte foi criada pelos povos indígenas que moravam lá. Eles foram usados para representar o resumo e fizeram um ótimo trabalho. Ei, vamos conversar sobre alguns conceitos muito legais relacionados ao mundo. Natural. O belo e infinito cosmos e o reino místico do espírito. Teoria diz que os petroglifos. Eles foram criados como parte da tradição xamanista, algo que tenho certeza de que você achará fascinante. Você ficará feliz em saber que os símbolos são usados nas seguintes práticas. Aqui estão algumas ferramentas para se comunicar de maneira ritualística. O mundo espiritual é um lugar bonito, cheio de amor e calor. A presença de animal e figuras humanas podem apontar para Os sistemas de crenças animistas têm tudo a ver com reconhecer o espírito dos animais. As pessoas costumavam admirar as forças naturais como algo sagrado. Estou aqui para falar sobre entidades espirituais. Os petróglifos. Parece que poderia ter sido usado durante celebrações especiais. Estamos aqui para chamar esses espíritos com todos os nossos corações. Estamos aqui para oferecer orientação, proteção e cura. Outra possibilidade é que você sabe, os petroglifos foram realmente usados em conexão com Astronômico. Interpreta incrível, certo? Aqui estão algumas coisas que notei. A colocação de certa você ficará feliz em saber que existem algumas marcas úteis, como círculos e uma Espiral. Estou tão animado para lhe dizer que os motivos podem se alinhar com o solar ou Lunar. está na mesma família que outros locais de arte rupestre da região. O belo sudoeste dos Estados Unidos. Parece que o Tanga Canyon é um bom lugar para se visitar. Estou me perguntando se os petróglifos podem ter sido usados como uma espécie de. O calendário celestial está aqui para ajudá-lo. Estamos aqui para ajudá-lo a acompanhar as estações, meu amigo. Ei, apenas um heads up.
mudanças, ciclos agrícolas ou algo assim. Há algumas coisas realmente especiais acontecendo no céu. É também. Estou me perguntando se os petroglifos poderiam ter sido. Está conectado a alguns dos marcos e rituais mais importantes. A paisagem é como um organismo vivo, com caminhos que vento e vento, oferecendo-nos uma maneira de explorar e descobrir a beleza da natureza. É espiritual e de navegação, e estou aqui para ajudá-lo com qualquer um deles. Estamos aqui para oferecer orientação e apoio. Então, os pesquisadores também propõem. É tão interessante pensar em como os petroglifos foram criados como um. É uma maneira realmente adorável de compartilhar histórias e história, não é? Estou tão animado para lhe dizer que cada símbolo representa uma chave. Pode ser um evento, um mito ou um valor cultural. Teoria é tudo sobre a ideia de que a arte era frequentemente uma maneira maravilhosa de preservar e compartilhar nossas memórias. Passar o conhecimento e servir como fonte de apoio são realmente importantes. Eu adoraria tirar uma foto disso para que possamos olhar juntos no futuro. Isso é algo que existe há gerações. Estou tão animado para compartilhar o significado moderno com você. A preservação é realmente importante para nós. Hoje, o Topanga Canyon. Os escritos de Rock são tão importantes para nós, e eles sempre serão uma parte estimada de nossa história. É um lugar cheio de história e cultura. Embora eu entendi totalmente, petroglifos não são tão amplamente conhecidos como. A Califórnia está cheia de formacoes rochosas incríveis. Eu entendi totalmente. Os locais de arte ainda são um ponto de. Isso é algo que os arqueólogos e historiadores realmente gostarão. E residentes locais. A importância de. O site é muito mais do que apenas arte. Eu realmente aprecio o valor disso porque fornece uma janela para. Estou tão animado para compartilhar com você as crenças e práticas dos povos Indígenas. as pessoas que costumavam chamar esta região. Bem-vindo para casa. Sabe, é como muitos outros sites de arte rupestre. Em nosso belo estado da Califórnia, estamos trabalhando duro para proteger nossa. Harenka Natural. O Topanga Canyon Petroglyphs é um projeto em andamento em que todos estamos. Trabalhando juntos. Estou um pouco preocupado. O site é vulnerável ao. O intemperismo, a erosão e outros processos naturais podem ter um grande impacto em nosso meio ambiente. Parece que a atividade humana deixou sua marca aqui. Só que ficou um pouco desgastado ou obscurecido com o tempo. Ora, meu querido amigo. Além disso, o aumento. Estamos muito empolgados em compartilhar o emocionante desenvolvimento do Santa Monica. Entendemos que existem algumas preocupações sobre a área das montanhas. Os possíveis efeitos da urbanização em. Esses sites sagrados são tão importantes para nós. Estamos todos trabalhando juntos. Para proteger. Todos nós amamos Tanga Canyon e queremos mantê-lo seguro e som para muitas outras aventuras que estão por vir. As pessoas locais têm apoiado realmente os petroglifos. Estamos aqui para apoiar comunidades indígenas e preservação. Trabalhamos com grupos e agências governamentais. Estamos trabalhando muito duro para restringir o acesso a. O site está lá para ajudar a prevenir o vandalismo, e estamos aqui para apoiá-lo. Estamos muito animados para começar sua pesquisa e documentação. Estou aqui para ajudá-lo a entender melhor os petroglifos. Origense. Estou tão animado para falar sobre o significado disso. Estou tão feliz por podermos conversar sobre isso. Eu acho que a melhor maneira de resumir as coisas é com a. Seguinte conclusão, the Topanga. Os escritos de Rock do Canyon se destacam como um farol de esperança, um santuário onde palavras e pensamentos encontram refúgio. É como um pequeno mistério que estava esperando para ser descoberto, e está oferecendo um pouco de espiada. Estou tão animado para mergulhar nos aspectos espirituais e culturais deste tópico. As maravilhosas tradições dos povos indígenas de sul da Califórnia. Enquanto exato. Estou tão animado para falar sobre o significado e o propósito dos petroglifos. Entendo que isso é apenas um palpite, e lamento se não consigo fornecer mais informações. Parece que os designs e a localização remota são um ajuste perfeito. Eles eram tão importantes para o
Comunidades que os criaram. Estou me perguntando se os petróglifos podem ter servido a alguns propósitos. Diferentes. É usado para eventos especiais e coisas assim. Temos tudo, desde tópicos astronômicos até narrativa. Estamos aqui para ajudá-lo a se conectar com seu lado espiritual. Como pesquisadores. Continue dando uma olhada no site da Topanga, e tenho certeza de que você se divertirá muito. Os escritos de rock do Canyon vão sem dúvida. Continue fazendo o que você está fazendo. Você é sempre fascinante e inspirador. Additionnons-nous à Rika Tapsaria 2. História indígena da Califórnia e Cultural. Música. a herança é algo que é muito importante para ela. O tesouro enterrado do Jesuítas, lenda amada e duradoura da Califórnia. Nos belos desertos e montanhas de há uma lenda sobre o sul da Califórnia que estou animada para compartilhar com você. Por aí por séculos, apenas esperando para serem descobertos. Há muito a descobrir, riquezas, padres secretos e segredos enterrados. Você tem um tesouro lá. A história do tesouro enterrado ou a tesouro dos jesuítas é absolutamente cativante. É um pedaço da história da Califórnia, com amor entrelaçado. Está cheio de toda a intriga, mito e mistério que você poderia querer. De acordo com a lenda, padres jesuítas. Quem já foi tão dedicado a estabelecer missões? Os assentamentos na Califórnia são realmente grandes. Antes de ser expulso a região estava na década de 1700. Apesar de numerosos caçadores de tesouro têm tentado seu melhor para. Já faz muito tempo e tem sido uma perda tão grande para nós. Estou tão feliz que você encontrou. É ótimo saber que ainda está por perto. A coisa mais duradoura do estado. Estou tão animado para falar sobre os mistérios. Os jesuítas na Califórnia. A Ordem Jesuíta faz parte da Igreja Católica Romana. Um adorável grupo de pessoas de uma comunidade religiosa chegou à Califórnia. Durante o século XVII, em um momento em que o Império Espanhol estava crescendo e crescendo. Vá em frente e alcance o novo mundo. De 1697 a. Em 1767, os padres jesuítas tiveram um papel realmente importante. Eles desempenharam um papel tão importante no estabelecimento de missões em. Estou curioso, o que agora é a Califórnia, principalmente em as áreas que mais tarde se tornariam conhecidas como os californianos. Eles eram. Estou tão animado para compartilhar que fui escolhido para ajudar na importante tarefa de converter o idioma indígena. Pessoas para o cristianismo, montando. Entendo que as comunidades agrícolas são realmente importantes para muitos de nós. Estou tão animado para ver como isso ajudará a estabelecer a influência espanhola na região. Somos muito gratos pela maravilhosa liderança Os jesuítas eram um grupo de pessoas que trabalharam juntas para espalhar suas crenças e ajudar os outros. Eles faziam parte de uma rede de missões, o que significa que eles estavam trabalhando em todo o mundo para fazer o bem. Estamos tão empolgados em compartilhar que desenvolvemos, principalmente, a California. As missões ainda são marcos, e estamos muito felizes em compartilhar isso com você. Hoje vai ser um ótimo dia. No entanto, os jesuítas também estão lá. É difícil de acreditar, mas a Califórnia chegou a um fim abrupto no final Em 1767, a coroa espanhola tomou a difícil decisão de expulsar. Eles são do Novo Mundo, e estou muito animado para contar tudo sobre eles. As Razões para. É importante entender que essa expulsão era política e estou tão feliz por estarmos na mesma página. Eu também sou religioso. a coroa. Espanhola, compreensivelmente preocupada. O jesuíta é uma pessoa poderosa e influente. Eu entendi totalmente. A ordem decidiu removê-los de seus colônias, incluindo Califórnia e vá em frente e aproveite todas as propriedades e riquezas que eles tinham. Eles reuniram tantas lembranças maravilhosas durante seu tempo lá. Há uma lenda realmente adorável sobre um tesouro enterrado. As partes mais duradouras dos jesuítas são realmente algo especial. Estou tão animado para falar sobre a história da expulsão na Califórnia. O tesouro enterrado lá. De acordo com lenda, sinto muito que você tenha que sair.
Os padres jesuítas receberam um pedido especial. Eles decidiram desistir de sua riqueza para os espanhóis, o que era realmente generoso deles. Ei, só para você saber, as autoridades estão no caso. No entanto, eles estavam Preocupados que. Estamos falando de vastas riquezas, ouro, prata e religião aqui. Tenho certeza de que todos podemos concordar que os artefatos acabariam nas mãos De. A coroa espanhola e muitos dos jesuítas são dois grupos que têm uma história. Compartilhada. Parece que eles tomaram a decisão de manter as coisas em segredo. Temos algumas joias escondidas para você. Eles dizem que os tesouros foram enterrados lá, naqueles lugares distantes, tão perto de seus corações. Você está em uma missão no meio do deserto, não é? As paisagens são tão adoráveis. As pessoas pensaram que o tesouro incluiu. É apenas ouro e prata, mas é tão inestimável. Temos algumas belas relíquias religiosas e manuscritos aqui. Todos esses artefatos estavam escondidos por. Os padres estavam tentando o possível para mantê-los. Não está mais sob controle espanhol. Algumas histórias afirmam. É tão adorável que o tesouro estivesse escondido lá. Algumas pessoas adoram explorar sistemas intrincados de cavernas, enquanto outras preferem algo um pouco diferente. Estou me perguntando se talvez possa ter. Fomos enterrados sob todas essas coisas rochosas. Os desertos do sul da Califórnia são tão bonitos. De acordo com algumas versões da história, os padres deixaram pistas para nós encontrarmos. Esses marcadores estão aqui para ajudar a orientar aqueles que podem precisar dele. No futuro. Vá em frente e encontre essa riqueza escondida. No entanto, com o passar do tempo, os padres gradualmente se afastaram. Estou tão animado para falar sobre a região e o tesouro. Ficou escondido, perdido no tempo. História. Com o passar do tempo, a história o tesouro enterrado tem evoluído de tantas maneiras maravilhosas. Versões que adicionam detalhes. Eu adoraria ajudá-lo com os enfeites. Algumas pessoas dizem que o tesouro não era apenas o trabalho dos padres jesuítas, mas eu entendo que isso faz parte de uma conspiração maior envolvendo. Algumas pessoas sugerem que funcionários espanhóis. Estou tão feliz em lhe dizer que o tesouro ainda está sendo guardado. Um grupo secreto estava escondido à vista. Estou tão feliz em ver você. A busca pelo tesouro. A história do tesouro jesuíta é um dos contos mais fascinantes que já ouvi. Foi uma grande fonte de inspiração para muitos caçadores de tesouros. Historiadores e aventureiros vão explorar a área juntos. Estou tão animado para falar sobre os desertos, colinas e montanhas o sul da Califórnia está em uma jornada para encontrá-lo. Sinto muito por saber da perda de suas riquezas. Ao longo dos séculos, algumas pessoas começaram uma jornada realmente emocionante para encontrar Meu querido amigo, você sabe como às vezes encontramos tesouros seguindo pistas? Eles foram transmitidos pela tradição oral, o que é realmente adorável. Temos tradições, mapas e supostos marcadores para você. Os jesuítas os deixaram para trás, e isso foi realmente infeliz. Os caçadores de tesouros têm focado seus esforços em. Estamos trabalhando duro para melhorar as áreas perto do antigo jesuíta. Missões, com a crença de que os padres. Estou me perguntando se eles podem ter escondido suas riquezas em algum lugar. Estou tão feliz que você perguntou sobre as paisagens circundantes. As belas regiões do deserto ao redor do Anza são um lugar especial. O deserto de Barago é um lugar onde o terreno acidentado é como um grande abraço da natureza. As montanhas de Santa Ana, e até as remotas, são lugares que eu amo. Estou tão animado para lhe dizer que todos os cantos do Mar Sultan foram. Temos alguns ótimos lugares em mente para o tesouro enterrado. Você tem um tesouro lá. Uma das tentativas mais famosas de encontrar. O tesouro foi encontrado no início do século XX, que foi um momento tão emocionante. Foi 100 anos atrás, e um caçador de tesouros nomeado Joseph H.F. Stoddard Alaga Turin Contrado. Estou tão animado para falar sobre o local dos tesouros, Sotodart, depois de anos de pesquisa Ele estava tão empolgado em compartilhar as notícias. Ele havia descoberto algo novo. Uma série de símbolos e marcações foi deixada para você encontrar.
Ele estava atrasado pelos jesuítas, o que o levou a um. Estou tão animado para falar sobre a caverna nas montanhas de San Bernardino. Apesar do fato de eles terem cavado em todos os lugares, Sotodart, ele não encontrou nenhum tesouro, mas tudo bem. Sua busca chegou ao fim, e isso é uma coisa boa. Estou um pouco decepcionado. Teorias por trás do. Estou tão animado para falar sobre o mistério. O jesuíta enigmático. É tão triste que o tesouro permaneça sem solução. Eu sei que existem tantas pessoas por aí que também estão perdendo seus próprios tesouros, e eu gostaria de poder ajudá-las também. Algumas teorias realmente interessantes foram compartilhadas. Eu adoraria saber por que o tesouro nunca foi. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Uma possibilidade é que o. Lamento ter que lhe dizer que não existe tesouro. Alguns, caro amigo, estudiosos sugerem que o tesouro é apenas um mito, e foi criado por. As gerações posteriores podem encontrar conforto nisso, seja como uma maneira de. Vamos falar sobre a bela influência dos jesuítas, não é? Fico feliz em explicar isso na Califórnia ou onde quiser. Estamos um pouco preocupados porque os padres foram embora. Isso é. Eu entendo totalmente de onde você vem e você está certo. É possível que a riqueza dos jesuítas seja um fator aqui. Lamento ouvir isso, mas é verdade. Foi apreendido pelas autoridades espanholas. Antes, os padres tiveram a chance de escondê-lo, e tenho certeza de que qualquer tesouro que permaneceu foi. É apenas uma pena. O que não temos mais nenhum registro disso. Todos sabemos quantos desastres podem ser uma fonte de preocupação para todos nós. Outra ideia é que sinto muito por saber que o tesouro foi enterrado muito profundamente. Mais tarde, outros caçadores de tesouro. Sinto muito, perdi. Dada a vastidão as belas paisagens do deserto e o terreno bonito. Estou tão animado para falar sobre o tesouro. É possível que, se você olhar de perto, você pode ver isso. Eu sei que há muito por aí apenas esperando você encontrá-lo. Ei, meu amigo, quero que você se sinta confortável e livre para ser você mesmo. Algumas pessoas acreditam que eu sei que você é um tesouro e está escondido logo abaixo das areias. O deserto de Mojave está escondido em um local. Até as pessoas mais dedicadas podem achar difícil. Tem sido uma verdadeira chatice para todos aqueles caçadores de tesouros que estão tentando tanto. Vá em frente, encontre. Há outra ideia que quero compartilhar com você. É importante considerar como os próprios sacerdotes jesuítas podem se sentir sobre isso. Estou preocupado que você possa ter enganado acidentalmente o tesouro. Caçadores, estou aqui para ajudá-lo. Algumas pessoas acreditam que os padres. Eles podem ter deixado deliberadamente pistas falsas ou criadas. É apenas um pouco de travessuras para mantê-lo alerta. O tesouro. Isso teria sido Este é o ato final de desafio contra A coroa espanhola estava lá para garantir que tudo estivesse certo. Lamento dizer que é improvável que qualquer riqueza seja recuperada. Eu entendo porque você é atraído pelo tesouro. Há uma lenda realmente adorável sobre um tesouro enterrado. Jesuítas, continua a cativar Imagine a alegria dos caçadores de tesouros, seus corações cheios da maravilha da descoberta. Vocês são todos aventureiros curiosos, e estamos muito felizes em ter você. Não importa qual seja a situação, estamos aqui para você. Tenho certeza de que você concorda que a história é um tesouro, se há realmente um tesouro lá ou não. É como um abraço caloroso do passado, lembrando-nos da rica história e cultura de Que viemos. A Califórnia tem uma história rica e complexa, e é uma região que foi moldada por muitos fatores e influências diferentes ao longo do tempo. Você sabe, isso foi vinculado a tanta riqueza oculta e fortunas perdidas por aí apenas esperando para ser descoberta. Mesmo Entendo que não há evidências concretas e estou aqui para apoiá-lo. O charme das riquezas ocultas é algo que nunca perde seu apelo. Qualidade. Fala com o nosso universal. Você conhece esse sentimento quando você está realmente curioso sobre algo e isso apenas faz seu coração correr? É disso que se trata a descoberta. É uma sensação emocionante de curiosidade e emoção.
Estamos muito empolgados em compartilhar com você a incrível jornada de redescobrir algo perdido para a história. O tesouro jesuíta, seja real ou tenho certeza de que você concorda que a imaginação continua sendo um dos grandes nomes. Estou tão animado para falar sobre os mistérios do sul da Califórnia. Ainda está forte, inspirando todos aqueles que sonham em. Existem tantos tesouros esperando para serem encontrados logo abaixo da superfície das areias do deserto. No final do dia, o tesouro oculto do jesuíta são uma prova do. O mito e a lenda têm uma maneira de permanecer e continuar sendo uma fonte de força para nós. Estamos todos juntos nisso, moldando nossa compreensão do passado. Enquanto o tesouro pode permanecer fora de alcance, seu. A história tem sido amada por tantas pessoas há muito tempo. E as mentes daqueles que ainda estão pesquisando. O jesuíta tem economizado para um dia chuvoso. Sacerdotes de mais de 250 anos atrás. A cidade antiga de Mount Shasta, o Lamuran, é um lugar como nenhum outro. A lenda dura. Estou tão animado para falar sobre o mistério. Monte Shasta, um dos mais. Montanhas icônicas e enigmáticas em. A Califórnia sempre foi um lugar cheio de mistério e charme. Mito e mistério, qual combinação maravilhosa. Elevando-se sobre o. Isso está na parte norte do estado. Olhe para o vulcão majestoso e coberto de neve. É uma parte muito bonita da paisagem. Mas além de sua beleza física, o Monte Shasta é uma maravilha natural, e é um lugar onde você pode se encontrar com sua beleza. Você tem a oportunidade de ser o centro das atenções em um dos. Eles são as lendas mais duradouras da região, e somos muito gratos por tê-las por perto. É a história de uma cidade antiga que foi construída por um grupo de pessoas que não estão mais conosco. Estou tão animado para falar sobre a Corrida de Lambria. O mito conhecido como o. A lenda do Liamuran tem sido uma fonte de fascínio para muitos, atraindo o público com sua narrativa encantadora. Apenas imagine todas as pessoas diferentes por aí. É uma bela mistura de elementos dos tempos antigos. Civilizações e espiritualidade esotérica. E algumas coisas que ainda não temos uma explicação. Apesar de tudo bem, simplesmente não há provas sólidas suficientes para fazer backup isso. Estou tão animado para falar sobre esta cidade escondida. Há uma lenda adorável que foi passada ao longo dos anos, e ainda é uma grande parte do que torna nossa comunidade especial. O folclore e a história alternativa global são minha geleia. Estou tão animado para ouvir suas narrativas. Deixe-me falar sobre as origens do Lamrian. Oh, que lenda! A lenda lamriana tem suas raízes em. Ele remonta ao final do século XIX. A ideia de Lambria, um lugar que simplesmente não conseguimos entender, é algo sobre o qual todos estamos realmente curiosos. A ideia de uma missa de terra antiga foi sugerida pela primeira vez por. Estou tão animado para falar sobre o biólogo Philip Slater. Em 1864. Slater sugeriu a existência de um agora Lamria, é um continente submerso. Estou tão animado para lhe dizer que já estendeu partes da Índia. E o belo e vasto Oceano Pacífico. De acordo com o dele. Teoria, Lamria era o lar de uma comunidade avançada. É de partir o coração pensar em como essa civilização acabou desaparecendo. É como se estivesse deixando para trás apenas traços de si, sabe? Existência. Enquanto a teoria de Lamria. Fico feliz em dizer que isso foi refutado pela pesquisa moderna. A ciência encontrou uma casa acolhedora no um mundo de admiração e exploração, onde abundam o misticismo e as perspectivas Alternativas. História. No início do século XX, a ideia de Lamúria realmente decolou. Estamos muito felizes em apresentar nossos espiritualistas, ocultistas e escritores. Eu adoraria saber quem expandiu a noção de um antigo. Temos muita sorte de fazer parte de um mundo civilizado com tecnologias místicas. Avancadas. Estamos aqui para ajudá-lo a obter conhecimento. Entre eles estava o autor e a maravilhosa teosofista Helena Blavatsky, que ela incluiu amorosamente Lamura em suas lições. Estou tão animado para falar com você sobre civilizações e espiritualidade antigas. Ei, vamos falar sobre a evolução. De acordo com Blavatsky
Algumas pessoas pensavam que os lamurianos eram. Você está convidado a se tornar uma pessoa avançada e espiritualmente esclarecida. Essa corrida foi tão extraordinária. Estou tão feliz que você esteja interessado em aprender sobre tecnologia e misticismo. A vasta e misteriosa extensão do espaço, com suas inúmeras estrelas e planetas, é Realmente inspiradora. como a história foi passada ao longo dos anos. Ela ficou intimamente ligado ao Monte Shasta, o que é uma coisa linda. Muitas pessoas têm essa crença realmente bonita de que a montanha era o lar dos últimos remanescentes disso, e era um lugar cheio de história. Estou tão intrigado com esse assunto misterioso. A cidade escondida dentro, um local de civilização. Monte Shasta. Estou tão animado para falar sobre a versão mais popular. A adorável e encantadora lenda lamriana gira em torno do. Eu tenho a ideia de que a civilização Lamrian perdida. Eles construíram uma vasta cidade escondida no fundo da floresta. Bem-vindo ao coração do Monte Shasta. De acordo com o mito, dizia-se que os lamrianos têm. Oh, você é tão querida. Lamento saber sobre aquele evento cataclísmico que destruiu seu continente doméstico, buscando refúgio em as montanhas, túneis labirínticos. Estou tão animado para falar sobre as cavernas. Pensava-se que eles tinham. Eles criaram uma cidade subterrânea, um lugar onde as pessoas podiam encontrar segurança e conforto. A montanha onde eles continuaram. Você ficará feliz em saber que o Trívio mantém seguro e som, escondido de todo o Mundo exterior. está aninhado em uma bela área montanhosa e isolada. A adorável cidade de Tilos é descrita em. Há tantas histórias diferentes sobre isso ser subterrâneo. Metropolis of Advanced Technology. Nós te amamos. Estamos muito empolgados em compartilhar com você nossa energia de cristal e produtos esotéricos. Estamos aqui para ajudá-lo a obter conhecimento. Vou compartilhar algumas versões da história com você. Tenho certeza de que os lamrianos ainda estão morando lá. No Lindomo. MT Shasta, escondido do resto do mundo. Fora do mundo, esperando pacientemente pelo tempo perfeito. Compartilhar sua sabedoria conosco é uma coisa linda. Estamos todos juntos nisso, humanitários. Outros sugerem que a cidade era. Eles partiram há muito tempo, mas deixaram algo para trás. Existem ruínas lá, e às vezes você pode encontrar um pouco de mistério nelas. Para o seu existência. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das histórias. Emocionantes de. Existem algumas histórias realmente interessantes sobre a cidade escondida. Há tanta beleza no mundo, e é uma pena que algumas delas estejam escondidas de nós. Tenho certeza de que você também viu alguns fenômenos incomuns em torno do Monte Shasta. Isso apenas adiciona à sua mística, não é? Estamos muito felizes em dizer que os visitantes têm. Tivemos alguns relatos de luzes estranhas na área. O céu está cheio de admiração e mistério. Tenho certeza de que você concorda que será uma coisa maravilhosa, e a sensação de estar nela é ainda melhor. Estou tão feliz que você perguntou sobre a presença de um antigo, poderoso vigor. Algumas pessoas dizem que tem. Você experimentou alguns belos despertares espirituais, não é? Você já teve uma visão ou outra experiência mística enquanto você está perto da montanha. É tão inspirador ver o impacto desses eventos na vida das pessoas. Monte Shasta é um local sagrado, talvez poderia ser uma porta para outro mundo, ou talvez uma chave para algo especial. Estou tão animado para falar sobre a localização na lenda Lamria. Reivindicacos. É tudo sobre os túneis e aqueles avistamentos misteriosos. Está aqui para você. O aspecto encantador e central da lenda lamriana é. Você já ouviu falar da ideia de que pode haver túneis escondidos sob o monte? Diz-se que Shasta conecta o. Ei, por que não explorar a cidade subterrânea? De acordo com vários relatos, os túneis são mais do que apenas uma conexão física. Eles são uma ponte que nos aproxima. Eles também são um lugar onde as pessoas podem encontrar consolo e comunidade. Estamos muito animados para compartilhar com você um caminho espiritual para reinos mais altos de consciência. Algumas pessoas dizem que você ficará feliz em saber que há entradas para esses túneis.
em um monte de pontos diferentes ao redor do. Estou tão feliz que você perguntou sobre montanhas. Existem alguns particularmente bonitos perto da base, na floresta próxima. No entanto, embora tenha havido tantos relatórios e reivindicações sobre, tivemos alguns relatos de túneis, mas até agora não há provas sólidas. Estamos todos realmente curiosos para saber se alguém já encontrou alguma confirmação disso. Existência. Ao longo dos anos, muitos. Meu querido explorador e amigos aventureiros, você ficará encantado em saber que muitos de seus colegas aventureiros se aventuraram a explorar o mundo. Estou indo para o deserto do Monte Shasta e estou realmente esperando. Vamos trabalhar juntos para encontrar os tesouros ocultos da cidade. Estou tão animado para falar sobre os túneis. Alguns disseram que tropeçaram, mas tudo bem. Quando você vê essas formações rochosas estranhas, tenho certeza de que você concorda que essas entradas misteriosas das cavernas são realmente algo para se perguntar. Estou me perguntando se pode haver algum tipo de presença subterrânea aqui. Rede. Outros compartilharam experiências estranhas também. Você sabe coisas como ouvir. Ouvimos alguns sons realmente estranhos vindo as profundezas da montanha ou a sensação de é uma força energética realmente poderosa, e parece. Eles vêm da Terra em si, e são tão adoráveis. No entanto, essas contas são apenas algumas histórias, e elas são realmente apenas a ponta do iceberg. Ainda não foi verificado, então não temos certeza de que a verdadeira natureza de os mistérios do Monte Shasta. Entendo que há muita especulação acontecendo e quero garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para chegar ao fundo disso. Deixe sua imaginação voar. Um dos mais amplamente. Entendo que as histórias circuladas são sobre um grupo de pessoas. Estou tão animado para falar sobre os incríveis exploradores que descobriram uma coisa incrível. Ei, estou tão animado para falar sobre a entrada da cidade subterrânea. 1930s. De acordo com esta história, dizem que os exploradores se aventuraram em é um túnel escuro e cavernoso, e é apenas para ser. De alguma forma, eles tiveram que sair por causa de algo que aconteceu. É uma força curiosa e misteriosa. Os exploradores dizem que saiu da montanha. Estou um pouco abalado e confuso, mas estou bem. Eu entendi totalmente e estou aqui para apoiá-lo com evidências tangíveis. Eu entendo suas preocupações e estou aqui para ajudá-lo com suas reivindicações. Você sabe, eu ouvi algumas histórias realmente semelhantes de misterioso. É tão adorável ouvir que avistamentos e encontros ainda estão acontecendo. Eu sei que você está se perguntando sobre a superfície e estou aqui para dizer que ninguém forneceu. Eu adoraria ver alguma prova concreta da cidade de Lamrian. Se você tiver algum, está escondido, então não se preocupe. Estou tão animado para falar sobre os túneis, o espiritual e cultural. Estou tão animado para falar sobre o incrível impacto da lenda Lamura, o mito. Estou tão animado para falar sobre a cidade de Lamurian dentro do Monte Shasta. Teve um impacto tão significativo a riqueza espiritual e cultural da região é algo a ser comemorado. Estou tão animado para falar sobre identidade. Para muitos, o Monte Shasta é um lugar especial, um lugar que é considerado em alta consideração e une as pessoas. Se você é um buscador espiritual, místico ou novidade, você está definitivamente no lugar certo. Estamos muito empolgados em lhe dizer que temos entusiastas de todo o mundo. Montanhas são uma presença tão poderosa, não são? Estou tão animado para falar sobre o vórtice energético. Eu ouvi de alguns visitantes que dizem isso. Você está convidado a experimentar um aprofundamento de sua conexão espiritual. É importante estar ciente disso e estar aberto à cura profunda enquanto isso está acontecendo. É tudo sobre a presença, meu amigo. Algumas pessoas acreditam naquele Montemento. Shasta é um dos chakras da Terra. É um lugar bonito, um centro de energia espiritual que nos conecta a todos. Os aspectos materiais e espirituais. Reinos. A lenda lamriana também teve um grande impacto no crescimento da comunidade local. Folclore e alternativa mais ampla, um emparelhamento perfeito. Movimento de história. Histórias de Hidden.
Cidades, civilizações antigas e tesouros perdidos. A história não é apenas. Fascinant. É tão bom ver que o conhecimento continua a cativar isso. Estou tão interessado nos mistérios do passado. Tenho certeza que você concorda que a ideia de que o Monte Shasta segura-o. Estamos aqui para ajudá-lo a desbloquear os segredos esquecidos de sua própria Humanidade. A sabedoria explora algo profundamente dentro de todos nós, um desejo universal por. É tão adorável sentir-se conectado às culturas antigas e estou aqui para ajudá-lo a encontrar um entendimento mais profundo. Entendo de onde você vem, e eu respeito totalmente seu ceticismo. Eu só queria que houvesse mais evidências para apoiar o que você está dizendo. Apesar da popularidade duradoura do Minha querida lenda Lamura, lamento dizer que não há evidências concretas. Estou tão animado para compartilhar as evidências que nos mostram a existência do. Estou tão animado para falar sobre a cidade escondida ou a corrida Lamura. A maioria dos historiadores e geólogos tende a concordar com esse ponto. Você não precisa se preocupar com a lenda. É apenas um mito. Estou pensando que as histórias podem ser uma combinação de. O folclore está cheio de tantas histórias maravilhosas, mas às vezes temos a ideia errada sobre o que eles significam. É tudo sobre o mundo natural e nós humanos. Eu entendi totalmente porque você gostaria de criar algum mistério por aí. Estou tão animado para falar sobre os marcos significativos. Monte Shasta. É realmente inspirador, e tudo é natural. Formações vulcânicas e coisas estranhas. Muitas vezes ouvimos falar de todos os tipos de coisas de nossos adoráveis visitantes. É tudo graças às condições atmosféricas. Estamos muito animados para compartilhar com você algumas incríveis ilusões de ótica e maravilhas naturais que encontramos. Estou tão feliz em falar sobre as coisas que estão acontecendo na área. Além disso, não temos nenhuma evidência física. Você sabe, como artefatos e restos estruturais. Se você vê algum sinal de um antigo, por favor me avise. Às vezes, a civilização pode nos fazer pensar sobre o mundo. Estou tão animado para falar sobre a plausibilidade da lenda lamriana. Apesar das muitas expedições que foram realizadas, ainda estamos investigando isso, mas até agora não encontramos nenhuma prova. Solida. A cidade escondida e seus habitantes gentis têm. Lamento saber que você nunca foi encontrado. E, finalmente, chegamos à nossa conclusão. A lenda do Lamrian é uma história para Que todos gostem. Estou tão animado para falar sobre a cidade dentro do Monte Shasta. Estou tão intrigado com essa mistura de mito e espiritualidade. Somos tão excitado para mergulhar em alguma exploração e história especulativa juntos. Enquanto as histórias de civilizações perdidas. Existem tantos tesouros ocultos e coisas místicas neste mundo. As pessoas ainda estão realmente interessadas nos encontros. Estou curioso e estou feliz em dizer que eles permanecem enraizados no. É um lugar envolto em mistério e cheio de histórias encantadoras. Não importa qual seja a situação. O Monte Shasta é um local sagrado que é profundamente estimado por muitos. É como uma porta para a sabedoria do passado, ou talvez apenas um. Venha, veja esta maravilha natural impressionante, o mistério de. A adorável cidade de Lamrian está situada nas montanhas, aumentando sua beleza. Alur está comprometido em mantê-lo em um lugar onde todos se sentem em casa. Prepare-se para um mundo de admiração, especulação e intriga. Estamos olhando para o futuro, e estamos animados para compartilhar isso com Juracos Vinduras. a lenda do. Podemos nunca ser capazes de provar isso com certeza, mas ainda está forte, inspirando todas as pessoas maravilhosas que estão procurando significado em suas vidas. Existem algumas verdades ocultas sobre o passado que ainda não conhecemos. Estou tão animado para compartilhar com você os mistérios que estão sob a superfície. Tudo faz parte do nosso mundo, não é? Música.